Fala, massa atleticana, saudações alvinegras, chega mais, temos aqui um corte da mídia esportiva, os donos da bola vão falar muito dessa derrota do Galo, 1 para o Fortaleza, 0 para o nosso Galão, meus amigos, e depois do jogo, o clima ficou estranho, Hulk versus Sampaoli, racha no elenco, HG trouxe informação, temos a análise aqui dos donos da bola, e no final do vídeo eu tô de volta pra gente bater mais papo sobre esse momento terrível do nosso Galão, acaba 2025, pelo amor de Deus. Bora conferir, massa, quero deixar os créditos, link na descrição, TV Band Minas, para analisar as últimas notícias do nosso Galão. Bora ver. Então, quer dizer, é um time que não consegue, não tem força mental e nem física, porque para mim um problema do Atlético grave é o aspecto físico, que eu tô falando aqui, ó, futebol cada vez mais físico, o Atlético menos físico, o Atlético que não tem o meio-campo, que é o principal setor de um time, que dá consistência à equipe, ele tem que correr dobrado. Então ele corre errado, ele cansa mais e ele cede mais espaço e ele não ganha duelos. Então, para mim, é problema mental e físico também, porque qualidade com a bola nos pés, tem um monte de jogador no Atlético lá que consegue. Agora, para mim, tem um problema que é mais grave de todos esses. O clima, o ambiente no Atlético não é um ambiente de unidade. Não adianta o torcedor ficar pistola com as críticas nossas, não. Se vocês quiserem ouvir elogios, gente que baba, tem um monte de gente na internet, em outras mídias por aí, que vão elogiar, que vão ficar babando. Aqui não. Aqui não. Aqui nós temos compromisso, na verdade, é com aquilo que a gente efetivamente pensa do futebol, pensa do Atlético, pensa do Cruzeiro. E outra coisa, aqui todo mundo entrega sigilo bancário, telefônico. Ninguém aqui recebe para falar bem ou mal. Ninguém. Então, é aspecto físico, é aspecto mental e o clima, o grupo do Atlético não é um grupo unido. E isso é informação. Informação. E não adianta chegar e falar, não, porque aqui a gente tem unidade. Tem nada. Um ou outro jogo, os caras se abraçam ali, aí alguém diz assim, o fulano falou que não tem unidade. Aí os caras rindo e se abraçando aí. Mas também, depois de um gol, de uma classificação, natural que isso aconteça, né? Então, assim, falta meio-campo consistente, jogador de qualidade nesse principal setor, falta um time mais físico, falta um time com atitude, falta um time com compromisso, falta um elenco com menos vaidade e falta uma direção que banque o Sampaoli, hein? Porque daqui a pouco nós vamos falar disso, porque está acontecendo um movimento muito estranho e tomara que ele não se estabeleça, que é do Sampaoli sair, porque ele pede reforços, porque ele trabalha com a ideia de reforçar para o ano que vem, de ter jogadores melhores, mais preparados, fisicamente mais fortes, dar uma limpeza nesse elenco. Mas será que o Atlético quer? Será que tem gente competente para comprar essa ideia do Sampaoli lá e fazer acontecer? Porque, repito, se mantiver essa base de elenco, essa estrutura do futebol que está no Atlético aí, já começa errado para o ano que vem, e ano que vem a tendência é de um futebol ainda mais físico, ainda mais qualificado. Então, se o Atlético continuar estagnado nisso aí, 2 anos sendo avisado, 2 anos. Se não entenderam nada, aí estão de fato cegos, porque estão cegos para um monte de coisa. Inclusive para entender o protesto, as faixas, o emputecimento do torcedor, e nós vamos falar disso daqui a pouco, porque nós precisamos falar da entrevista do Hulk. Breno Galante estava lá, sempre bem colocado, que nem filho de político, e ouviu o principal atacante do Atlético. Veja aí o que ele disse. Mas é difícil. Desde que eu cheguei aqui no Galo em 21, eu sempre senti que estava num grande time. Time que propõe jogo, time que quer ganhar todos os jogos, time que tem personalidade. Nos últimos anos está sendo mais difícil. A gente não está com essa ideia. A gente está mais sendo reativo do que ativo, é muito difícil, onde você tem que jogar no erro dos adversários, sendo que nós temos que jogar como time grande. Somos time grande. O Sampaoli é um treinador que eu gosto muito dele, como eu sempre falei, tenho muito respeito por ele, pela carreira dele, por tudo. Mas assim, se você prestar atenção nos jogos, eu fico muito sozinho ali, na frente. E é muito difícil jogar de costa, não é minha característica jogar de costa. Então é natural que aconteçam muitos erros, é natural que esteja deixando um pouco a desejar. Eu sou um jogador que estou acostumado a ter números altos. E, infelizmente, os números baixaram bastante devido a fazer uma função onde eu não estou acostumado a fazer. Não procede. Os números provam que você está errado, os meninos pesquisaram aqui, os números provam que você está errado. E outra coisa, Hulk, todo mundo aqui assiste jogo. Você não está sendo correto. Você não está sendo correto com o Sampaoli e do lado de cá, todo mundo vê jogo, né?
O time do São Paulo já jogou várias vezes num formato que te favorece e você não conseguiu entregar. Antes da chegada dele, você fez menos gols do que você fez com ele e também não estava entregando com o time jogando, inclusive ao seu feitio. E você não entregou. Então, nós precisamos estar preparados para a glória e para o final. Nós precisamos estar preparados. Então, você foi injusto com o Sampaoli quando você terceiriza a responsabilidade pelos constantes jogos ruins que você está fazendo. E por que nós estamos separando um espaço do programa aqui, Hulk, para falar de você? Porque eu vou esperar de quem? Eu vou esperar quem para decidir numa final de Sul-Americana? Não é do Biel, né? Do João Pedro? Eu vou do Biel? Não, é do Hulk. E em qual situação, num jogo pica que você teve com a bola do jogo, que você foi lá e decidiu? Então, cara, não é culpa do Sampaoli, não. O que a gente espera daqui é que você decida jogos que seja uma liderança aí dentro, e não tem sido. E outra coisa, teve um trecho da entrevista pro Galante lá que você disse assim: eu não fui procurado por ninguém da diretoria desde que cheguei aqui para tentar ajudar e tal. Eu, quando não sou procurado, meu filho, desculpa, eu vou lá e me meto na situação. Né? Mas com respeito. Eu disse, pô, Bernardo, posso te ajudar? O Flávio, diretor, o Bernardo, nosso diretor-geral, se espirrar, Deus te ajude aí, viu, Bernardo? Você tá numa fase, hein, Bernardo? E o Flávio, meu diretor comercial. Ô Flávio, eu posso te ajudar? Pode. Aí eu vou lá e pá, meto o B dele. Aí eu vou aqui no Lucas Cata Preta. O Lucas, o diretor é o Murilo, ele é chefe de reportagem. Aí eu tenho chefe, eu tenho editor-chefe, que é o André, chefe de reportagem é o Lucas, diretor de jornalismo, que é o Murilo. Eu vou lá e pergunto, posso te ajudar? Posso ser útil aí e tal? Ué, em que ele poderia ajudar? E por que ele não está ajudando? Então, desculpa, Galante, você é a Mariana Becker da reportagem que vive o Atlético aí no dia a dia. Você foi muito bem, e os caras respondem muito porque é você que está ali perguntando. Cara, a impressão que eu tive, aí quem quiser ver a entrevista completa, tem lá no canal do YouTube Breno Galante, tem a entrevista completa, tem mais trechos. Para mim, o tom foi de tom de despedida, sabe? Foi um tom do Hulk de despedida. A gente vê que ele está realmente chateado com uma série de situações. Pode ser até com ele mesmo, pelo desempenho dele, que não é um desempenho que se espera, né? Pelas cobranças, e aí a gente tem que entender, como você propriamente disse, que por ele ser uma referência no Atlético, ele vai estar sujeito a isso, mas de alguma forma, algumas coisas que tiveram alguns ruídos que ele não gostou, a gente sabe disso nos bastidores, a maneira como foi tratada, algumas especulações que foram giradas em torno do nome dele que ele não gostou, e ele teve essa oportunidade de expor. Agora, o que eu acho é que isso mostra mais uma vez em que momento vive o Atlético, porque quando você tem o seu grande ídolo, o seu grande líder, num momento como esse, ele chega e dá uma entrevista como essa, que a gente espera que seria um momento de todo mundo estar unido, todo mundo estar buscando, né, um objetivo comum, né, mostra que realmente, como a gente fala aqui várias vezes, né, que não está tudo bem dentro do Atlético, nos bastidores, por mais que tente se mostrar. A própria questão também do Scarpa não ser tão utilizado. Eu ontem estava fazendo a saída do time do hotel, eu falei ao vivo no meu canal, na hora que o Scarpa passou pela cara dele, eu falei, banco. E é nítido que não está satisfeito, mas e ele está no... Quem quer ser banco também, né? O cara tem o direito dele. O cara tem o direito dele de não estar satisfeito de ficar no banco, se ele acha que ele produz mais. Aí é tudo questão de gestão, de diálogo, de uma série de coisas. Isso eu acho que mostra, né, como o atleta é errado. E, infelizmente, chegar nesse ponto do Hulk vir, dar esse desabafo, né, cutuca, de certa forma, sim, o Sampaoli, a diretoria. Foi desrespeitoso uma série de coisas. Não acho que... Eu acho que foi. Breno, foi desrespeitoso. Sabe por quê? Terceirizou a responsabilidade e empurrou para a conta do São Paulo. Mas o Hulk está fazendo isso não é de hoje, né? Porque o ano passado ele cobrou do Milito, né? Ele falou do Milito. Com o time com um a mais. Em 2021 ele fez isso com o Cuca. E para mim o que ele fez nos microfones diz muito mais a respeito dele, Hulk. Quando o Breno fala do desabafo, mas onde está a parte que ele falou com o Breno? Em paralelo a isso também eu não vivo um grande ano. Não, ele imputou a instituição ao técnico atual, que a gente tem que lembrar que estreou em 11 de setembro, ele não está vivendo um grande ano. Eu acho que faltou a parte dele, Hulk, também. Esse ano eu estive abaixo também, e é uma conjunção de fatores. Então ele fala para mim muito mais a respeito dele do que do clube que ele defende.
Ele está tentando justificar, e de uma maneira, para mim, injustificável, a gente de 21 para cá. Você tem o Cuca, depois você tem o Turco, que jogava para frente. Você tem, depois do Turco, você tem o Kudê, você tem o Filipão, né, que era família. Você tem o Cuca esse ano, e falo mais, tá? Na minha opinião, se o Atlético, quando ele fala de jogar para frente, não é só jogando para frente, times campeões, existem times vencedores também que jogam de forma reativa. O Palmeiras do Abel, que está aí há 5 anos, vai passar batido no Brasileiro, na Copa Libertadores, mas esse Palmeiras elimina o Atlético de 21 jogando de forma reativa. Então, não quer dizer que você jogar. O Sampaoli não joga da maneira que ele gostaria de jogar. Eu tenho certeza disso. Lógico. Se ele coloca o Atlético para jogar como o Cuca tentava fazer antes, não tinha nem por que tirar o Cuca. Então, com certeza o Atlético não teria alcançado final de Sul-Americana e nem os pontos que alcançou no Campeonato Brasileiro. Essas peças que aí estão, são peças que já estavam aqui. Ele tenta trabalhar com o que ele tem. E ele tenta fazer um time ofensivo na medida do possível com o que ele tem. Ele não pode fazer desse time aí um time de 2020 que se lançava ao ataque. Mas tem um detalhe. Cara, eu acho, só para completar esse negócio do Hulk, eu achei feio da parte do Hulk fazer isso. A forma que foi, o de pegar e lançar, simplesmente lançar falas, colocando tudo nas costas do Jorge Sampaoli. Isso é trairagem no meio do futebol. Achei feio. E, assim, e olha que eu respeite mais o Hulk. Ele foi desrespeitoso, mas é só mais uma vez, mais um exemplo do líder, do cara que ele nunca conseguiu ser líder. O Hulk nunca foi líder no Atlético. Ele tentava impor essa liderança por meio da questão técnica. Tecnicamente, ele é líder. Mas nos bastidores, ele é líder do elenco? Não é, cara. Tanto não é que olha o que ele vai fazer. Num jogo ruim dele, inclusive, mais um jogo ruim dele, ele vai aos microfones e diz e coloca a responsabilidade em relação ao treinador. Aponta para o treinador como se ele fosse culpado. O problema aí, cara, é que o Hulk não sabe lidar com críticas, ele não sabe lidar com a questão da liderança que tentaram imputar a ele e ele não consegue assumi-la. Então é um grande problema. É um cara que nesse momento ele tem que bater no peito e falar assim, eu tô mal também. E muito em função dessa situação ruim, desse momento ruim que eu vivo, é disso. Mas não, ele transfere responsabilidade. Ele não assume a responsabilidade. Isso não é o papel de um líder. Aliás, pode ir. Não, eu ia só pegar a carona no que você falou, que o Hulk, aos microfones, ele externou o posicionamento dos donos, que não aceitam críticas, sempre acham que a culpa é dos outros. Exato. Vocês não vão lembrar do que eu fiz de positivo. positivo. Reflexo, né? Vocês não vão lembrar do que eu fiz de positivo, vocês não vão lembrar, eu sou mas tecnicamente. Ô, Hulk, se tem uma pessoa, cara, que fala, inclusive, nos piores momentos, que você, em números, e aí quando eu falo em números, tecnicamente, o que você entregou, em números não tem ninguém maior que você no Atlético. Aliás, no futebol brasileiro, dos grandes que foram e voltaram, você é o maior. E aí eu tô falando dos números que provam isso. Os mesmos números são usados para quebrarem o seu argumento de que com o Sampaoli piorou. Não piorou. Então, quando a gente atinge a glória, nós precisamos, de fato, a gente precisa se preparar para um final. E eu não estou dizendo que agora seja o final, porque você tem contrato até o final do ano que vem. Mas você não acha que foi tom de despedida, não? Eu acho que foi tom de despedida. Ontem eu estava conversando com um colega de imprensa, que aliás eu admiro demais, e ele falou comigo assim, você não sentiu ali, HG, nas declarações do Hulk, e inclusive está assistindo a gente, que rolou um lance meio assim, ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum? Eu falei, até que não, sabe? Mas essa tentativa de fritar o Sampaoli, tomara que não esteja casando com uma ideia que o Elton trouxe hoje na rádio. Aliás, estamos lá no Band News na área, na Rádio Band News, segunda a sexta, de 11 ao meio-dia. Gente, o programa é bom demais. Às vezes eu fico lá participando com vocês. Ai, vai de novo, papai! Que delícia! Ai, papai! Eu ia falar, mas não posso falar aquilo, não. Não pode. Então é o seguinte, o programa é tão bom que tem hora que eu fico vendo os caras falando assim, olhando pro estúdio, assim, olhando pro Daniel Abreu Martins, pro Matheus Moura, pro Guilherme, e falo, gente, eu tô no paraíso, é muita gente competente junto, e breve tem mais, hein? Tá para chegar um outro produto aí, esse vai explodir. Eu não posso ficar falando, fazendo propaganda do meu negócio aqui, não, daqui a pouco o chefe vai brigar comigo. Mas, Hulk,
Você não pode ser porta-voz do que vem de cima não, tá? Tomara que não case com as ideias do Elton, de que já exista um movimento para a saída do São Paulo. São Paulo ele não pode... porque fez um trabalho excepcional. Não fez. Mas abrir mão dele e para o mercado de novo, na virada do ano, com essa turma que está aí, fazendo a direção de futebol, para procurar e tomar 1, 2, 3, não, para buscar uma quarta opção. Deixa o homem aí para ele preparar, para ele dar uma limpeza no elenco, né? Mudar a estrutura do futebol. Cruzeiro mudou, nós vamos falar daqui a pouco. Tem que saber, pedir uma autorização primeiro para saber se a gente pode criticar o Atlético, que fez um jogo abaixo da crítica. Por que houve uma desconexão do trabalho do Sampaoli, que teve uma evolução, e aí uma desconexão. E esse time continua jogando mal. Aliás, eu peguei aqui até uma tabela para eu não ser injusto, né? Nós estamos falando aqui, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Tá aqui. 10 jogos, não? Você pega aqui, por exemplo. Foi derrota para o São Paulo, derrota para o Vitória, derrota para o Cruzeiro, empate com o Bolívar, derrota para o Botafogo, derrota para o Fluminense, derrota para o Corinthians, empate com o Independente Del Valle, empate com o Inter, vitória contra o Sport, e aí derrota para o Red Bull Bragantino e derrota para o Fortaleza. Mas você está falando que teve evolução? Teve, estava nítido que sim. Agora, houve uma desconexão. Esse time não mete medo em ninguém, esse ataque é inofensivo e essa defesa, por mais que esteja organizada, e de fato está um pouco mais organizada, a gente continua falando dos mesmos problemas. De um meio que não segura, que não fica à frente da defesa, que não bloqueia, que marca muito pouco, com exceção do Alan Franco. De um meio que não cria, de um ataque inofensivo, que tem só o Dudu hoje tentando alguma coisa diferente. Porque o Hulk não decide mesmo, e desculpa, nós vamos falar da entrevista do Hulk pro Breno Galante. O Hulk tem os números contrários ao que ele falou, e também os jogos que a gente assistiu que não tem nenhuma relação com o que ele falou. Então não procede aquilo tudo que você falou, Hulk. Agora, ele não está decidindo, o ataque é inofensivo, só tem o Dudu com lampejos de algo de positivo, mantém e aí, São Paulo, vai para você essa aí, você mantém o Scarpa no banco, e o Scarpa é o único que pode te entregar aquilo que está faltando ao seu time. Então, assim, tá tudo desconexo. O elenco não é unido, os caras não compram as ideias do Sampaoli, pelo menos não estão comprando. E eu não sei qual ideia eles vão comprar, porque do Cuca também não comprava, do Cudê também não comprava, do Filipão também não comprava, não sei de quem que eles querem comprar. Então, alguns jogadores mimizentos, preguiçosos, e tem que haver uma mudança extrema mesmo, mas é no futebol em geral. Porque se tira o Sampaoli, se vira no que vem, sem o Sampaoli, mantendo essa estrutura que está aí, o aviso veio por 2 anos consecutivos. E o aviso está aí, porque se não fizer, ainda corre risco, tá? De rebaixamento. É difícil, tem um monte de time aí para baixo, tem que acontecer uma tragédia para o Atlético cair. Mas não está garantido ainda na elite do futebol brasileiro. Galante. Pois é, HG, boa tarde a todos, pessoal aqui do estúdio, pessoal de casa. Realmente é triste a gente ver esse momento que vive o Atlético, mas a diretoria não pode, né, achar que está tudo lindo e maravilhoso, e não está. Não é terra arrasada? Não, mas precisa de uma grande reformulação. Essa foi a minha última viagem, né, o último jogo do Atlético fora, e eu estava pensando, né, quantas vezes eu fui em todos os jogos fora, eu voltei com uma tranquilidade e uma alegria de ver o Atlético fazendo um bom jogo ou uma vitória. 3 vezes. Fortaleza, Ceará, Sport e Juventude. 3 times estão lá embaixo na rabeira. O Atlético, fora esses jogos que venceu, fora de casa, o Atlético não jogou absolutamente nada. Não, mas nem em né? casa. Nem só fora de casa. Né? É um time que oscila muito, é um time irregular, é um time que precisa realmente, o termo para mim que eu vou usar sempre aqui até o final do ano e até a próxima temporada é reformulação. Porque tem jogadores que não merecem estar jogando com a camisa do Atlético. O time do Atlético no papel, até você pode olhar e falar assim, esse time é bom no papel. Mas quando você coloca dentro de campo, não dá, né? O time não criou absolutamente nada contra o Fortaleza. Nada, né? Um time que tem qualidade, alguns jogadores individualmente, deveria mostrar muito mais do que isso. E a gente está vendo o quê? Uma repetição. E o maior adversário do Atlético durante a temporada toda foi ele mesmo. Seu planejamento, foi a sua falta de convicção em várias situações, foram as contratações. Quando ontem eu vejo o time do Atlético apático, um time que não marca, um time frouxo, não tem marcação no meio de campo, não tem um volante de contenção de origem, tem que improvisar, até hoje vai acabar o campeonato com um volante improvisado, a facilidade com que o Fortaleza fez o gol, mas o pior, sabe o que é? É você olhar para o banco e ver que o São Paulo, para poder mudar a história do jogo,
ele olha para o banco e ele chama o Biel e ele chama o Renier. 2 jogadores que chegaram há pouco que não fizeram absolutamente nada para o Atlético. Então são contratações também que não deram certo. Olha, torcedor do Atlético realmente não merecia passar por isso. E que a diretoria, sabe, coloque a cabecinha aí no travesseiro, pense muito e analise, porque não é o primeiro ano, é o segundo. E se ano que vem acontecer de novo, pede música no Fantástico. Aí pede música no Fantástico. Meus amigos, então é isso, né? Informação aí que o clima não tá nada legal nos bastidores do nosso Galão e o campo reflete isso, né, meus amigos? Um time sem conexão, totalmente preguiçoso, ninguém correndo pelo outro, numa má vontade, parece que os caras já estão em ritmo de férias, nem parece que perdeu uma final de Sul-Americana de uma forma vexatória, do jeito que perdeu, né? Ainda tínhamos uma chance remota, mas tínhamos uma chance de ainda conquistar uma vaga para Libertadores, né, via Campeonato Brasileiro, um G8 aí podendo abrir aí uma opção, né, de uma vaga para Libertadores, e o Galo vai lá, né, no Ceará, Fortaleza, fazer mais um papelão, um time que em si entregou, né, o time tá entregue, o Hulk agora tá começando a, né, infelizmente aí, a, digamos que, atacar, né, a diretoria, também agora Sampaoli, né? O Hulk claramente falou que nos últimos anos o Galo, né, tem mudado muito o seu estilo de jogo devido também, né, ao planejamento, os atletas que o Galo tem, e o Sampaoli aí também sendo criticado pelo Hulk, né, falando com que, né, não tá colocando ele para render na sua melhor função, nas suas melhores características, que o Sampaoli não tá sabendo, né, extrair o melhor dele, né? Então, cara, é realmente um final de temporada bem melancólico, bem triste, é muito ruim ver, né, a desconexão que a diretoria tem com a realidade, só pronunciamento, e assim, que cada pronunciamento que sai dos donos do Galo afasta mais a torcida. Então, meus amigos, é realmente dias tristes, dias difíceis para o atleticano, hein? Nossa, a gente olha para o campo, a gente não vê um time que nos representa, um time que briga, um time que luta, que se entrega, né? Então, muitas das vezes é que o atleticano espera, né, no mínimo, né, de ver aí os jogadores que vestem esse manto aqui representando a gente, né? Infelizmente não tem acontecido. Tomara, né? Eu acho que o Sampaoli tá errando bastante, mas também com esse elenco que ele tem em mãos, né, não tem como fazer tanto milagre assim. Eu espero, né, que o Sampaoli tenha uma chance de montar um elenco para ano que vem, que a diretoria, né, possa realmente repensar os seus planejamentos, né, as suas ambições, né, e entregar jogadores, um elenco aí que realmente pode, né, brigar, pode disputar aí na mão do Sampaoli, para que no ano que vem a gente não tenha um ano, né, patético como a gente tem, infelizmente, enfrentado, né, nos últimos anos, com o elenco realmente sendo enfraquecido. Infelizmente, nosso Galão aí deixando bastante a desejar, Massa. Mais uma derrota, risco de rebaixamento remoto, mas ainda tem. Então é isso, falta 2 jogos, quero que acabe logo esse ano, né? Tomara que a diretoria faça bons investimentos certeiros, né? Não adianta ter dinheiro e contratar, né, Júnior Santos, Biel, Rony, aí não tem dinheiro no mundo que seja suficiente, né, meus amigos? Comenta tudo que você achou desse vídeo, também deixa a sua opinião. Tô curioso para saber o que você pensa desse momento terrível do nosso Galão. Irei ficando por aqui, obrigado por assistir o vídeo até esse momento, deixando os créditos, agradecimentos aqui à TV Band Minas, link na descrição. Vou ficando por aqui, Massa, fui!